Saúdo a todos com a graça, com a paz que há no Senhor Jesus Cristo. E peço a Deus que ilumine a você que nos ouve, que vai nos ouvir a partir de agora, e também que o Espírito Santo ilumine a mim, para que possamos aqui expor a palavra de Deus e também essa palavra atingir o seu coração e gerar em você a graça, o poder e a vida que há apenas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso texto para este vídeo é Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 18 a 23, e aqui, com essa exposição, concluiremos o capítulo 2 desta carta. Então, passo a ler o texto dessa nossa exposição, Colossenses, capítulo 2, versículos de 18 a 23. Ninguém vos desqualifique com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta carta aqui de Colossenses, em vários trechos, o apóstolo Paulo, ele dirige aos irmãos de Colossos, àquela igreja em Colossos, essencialmente dois tipos de palavra de alerta e de exortação ao mesmo tempo. O primeiro tipo, a primeira palavra assim, exortadora e de alerta que Paulo dirige àqueles irmãos é focada no estímulo a que cresçam na fé, para que prossigam em conhecer o Senhor Jesus, em conhecer a Deus. Cristo está em nós e nós nele, e, portanto, sempre devemos e podemos continuar crescendo em Cristo Jesus. O outro tipo de alerta, talvez tão sério e importante quanto o primeiro, é voltado para alertar aquela igreja, alertar os cristãos de Colossos contra ataques do inimigo, ataques que eram desferidos de duas maneiras, pelo menos. Uma, através de argumentos, de pensamentos confusos, de pensamentos enganosos, baseados em conhecimento e em lógica humana, e não baseados no conhecimento de Cristo. O outro tipo de ataque do inimigo, era através de pessoas. E é esse tipo de ataque aqui, através de pessoas, que Paulo trata aqui nos versículos 18 e 19. Agora, Paulo exorta a igreja em Colossos e, portanto, exorta a todos nós e a toda a igreja de Cristo em todos os tempos, a partir de dois alicerces, a partir de dois fundamentos inabaláveis, sobre os quais nossas vidas estão erguidas e a partir dos quais devemos resistir firmes contra esses ataques do inimigo. O primeiro fundamento, alicerce absoluto sobre o qual nossa vida se ergue, é o próprio Jesus. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E o segundo alicerce, a consequência desse, que nós estamos unidos a Cristo. Então, Jesus veio, ele é o Verbo que se fez carne, ele habitou entre nós, ele se esvaziou a si mesmo da sua divindade, veio como homem, veio como servo e cumpriu a vontade do Pai, morrendo uma morte na cruz, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. Por isso que Deus o Pai exaltou Jesus à sua destra e deu a Jesus um nome que é sobre todo nome.
E nós estamos unidos a Cristo. É o que lemos e comentamos já algumas vezes ao longo dessa nossa exposição, que é o mistério revelado, que é o capítulo 1, versículo 27. O mistério revelado aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, a partir de Jesus, quem Ele é, Deus, Criador, Redentor, Soberano, crucificado por nós, dando a vida por nós, e ao mesmo tempo ressuscitado, ressurreto dentre os mortos. E nós unidos a Ele, nós em Cristo e Cristo em nós. A partir de quem Jesus é, do que Ele fez e da nossa união com Ele, sua união com Ele e minha união com Ele, podemos resistir firmes, vitoriosos, inabaláveis contra toda forma de ataque enganoso, sutil ou mesmo frontal do inimigo. O versículo 18 e 19, que a partir de agora passo a comentar, contém um alerta de Paulo contra um tipo de ataque desferido por Satanás e que tem por objetivo criar dificuldade para a nossa caminhada com o Senhor, tem como objetivo nos aprisionar novamente de uma maneira sutil, mas querendo nos travar, criar dificuldades para que não alcancemos o pleno conhecimento de Cristo, para que tenhamos nosso caminho aqui diminuído, travado e limitado. Eu vou explicar então aqui o verso 18. A tradução que li diz assim: ninguém vos desqualifique. Aqui no versículo 18, o apóstolo Paulo usa de uma figura. Naquela época ainda existiam os Jogos Olímpicos. E Paulo, cidadão romano, conhecia todo esse ambiente e as regras e as práticas que estavam envolvidas nos Jogos Olímpicos. E nesse texto, o verso 18, Paulo faz uso da figura do árbitro, do juiz de uma competição esportiva. Então, se um atleta está disputando uma corrida, ele deve obedecer a certas regras, correr dentro de um certo limite. E caso o atleta descumpra ou desobedeça alguma das regras da competição, caberia ao juiz desqualificá-lo. Dizer: olha, você desobedeceu a essa regra, perdeu. E a consequência seria, então, que o atleta, mesmo que tivesse vencido a prova, perderia o prêmio. Aqui Paulo faz uso dessa figura do juiz de uma competição esportiva e aplica essa figura a líderes, ou falsos líderes, melhor dizendo, que eventualmente tentam se introduzir ou assumir postos de destaque nas congregações cristãs ou nas igrejas e que têm uma aparência de ser gente humilde, ter uma conversa boa, mas que na verdade são instrumentos sutis do inimigo e que vão tentar dizer que você não é um cristão, que a tua vida está errada, não a partir da verdade revelada de Deus. Pode ser que alguém que me ouça aqui ainda não tenha entregue a vida a Jesus, de fato e de verdade. Então, quem sabe é a hora de você que me ouve e ainda não conhece o Senhor Jesus e se tornar um cristão. Isso acontece. Pode ser que eu ou qualquer servo de Jesus nessa caminhada se envolva com coisas erradas e, portanto, precisaremos ser corrigidos. Isso também acontece. Mas o alerta de Paulo aqui é que o inimigo usa ou tenta usar pessoas que vão tentar nos desqualificar, tentar dificultar nossa caminhada, não a partir de Cristo, não a partir da palavra de Deus, mas a partir de supostos conhecimentos diferentes. Aqui diz assim: ninguém vos desqualifique com pretexto de humildade e culto dos anjos. Queridos irmãos, queridas irmãs, esses falsos líderes vão dizer coisas mais ou menos assim: olha, Jesus é bom, não, que bom que você segue Jesus, mas veja bem, você precisa de outros conhecimentos,
de outras fontes de revelação. Você conhece as doutrinas do espírito tal? Você já ouviu falar do papel de certos grupos angelicais? Não! Você não conhece as diferentes categorias de anjos e tudo que eles podem fazer por você? Não, então você ainda não está plenamente capacitado na sua caminhada espiritual. E havia pessoas naquela época, próximas ou dentro da igreja de Colossos, que estavam ensinando ou tentando ensinar coisas que supostamente teriam aprendido através de cultos a anjos e não ensinando a partir de Cristo, do que Ele é, do que Ele fez, da sua obra redentora, da sua palavra. Quero estender esse alerta a outras situações que nos envolvem nos dias atuais. Qualquer líder supostamente cristão que afirme que Jesus não é suficiente, que a Bíblia não é suficiente para nos conduzir ao pleno conhecimento de Cristo, à salvação, a uma vida liberta, a uma vida cheia do amor de Deus. Quem disser que Jesus não é suficiente, que a palavra de Deus não é suficiente, é um falso líder. Se alguém estiver te dizendo, meu irmão, minha irmã, que além de Jesus e da Escritura, você precisa de outras fontes de conhecimento, você tem que estudar certas áreas de conhecimento, seja da universidade, seja de que outra ordem seja, não acredite. Ainda que essas pessoas possam ter uma aparência de humildade e parecem tão boazinhas e tão delicadas e tal e etc., mas, por exemplo, há correntes espiritualistas ou espirituais, se você quiser, que dizem que você precisa de um guia espiritual para crescer. Algumas correntes do budismo, por exemplo, falam isso. E esse guia espiritual é uma entidade, é um ser, não é Jesus. Então, não se deixe julgar nem desqualificar, não aceite palavras de condenação proferidas por pessoas que estão alegando outras fontes que não Jesus, que não a palavra de Deus. E eu vou estender o alerta. Em outros textos da palavra de Deus, nós aprendemos que o inimigo de nossas almas, Satanás, se apresenta como anjo de luz e seus demônios malignos, porém enganadores, como ministros ou servos da justiça. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo te ilumine e te faça enxergar essa ação desses falsos líderes. Não se deixe dominar nem desqualificar. É o inimigo tentando te aprisionar novamente, mas você já foi transportado, já foi transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E como identificar esses líderes? Por exemplo, aqui fala no verso 18 que eles são pessoas inchados na sua carnal compreensão. Inchado aqui é uma palavra que significa cheio de si, vaidoso, soberbo, e neste caso, envaidecidos por uma mentalidade, por uma fonte de conhecimento que não é o Senhor Jesus, não é a palavra de Deus, não é o Espírito Santo, é uma maneira de pensar, afinal, baseada na carne. E essas pessoas, verso 19 diz, não estão ligados a Cristo. Claro, estão ligados a anjos, a espíritos, a doutrinas, a filosofias, a correntes de conhecimento da universidade, e tudo isso é conhecimento humano, tudo isso pode levar você a se afastar do Senhor. Não se sujeite a essas pessoas. Por quê? Primeiro, quem nos julga é Jesus. Você e eu e todos nós não seremos julgados por pessoas, seres humanos. Jesus era humano, mas seremos julgados por Jesus. Onde está escrito isso na palavra de Deus? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Aliás, diz aqui,
porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não seremos julgados por carne e sangue meramente humanos. Um dia compareceremos todos diante do tribunal de Cristo e é Ele quem vai nos julgar, que vai julgar cada um de nós. Portanto, não aceitemos o julgamento, a condenação proferidos por líderes que têm uma aparência de humildade e que se apresentam como especialmente espirituais em função de outros conhecimentos e que não estão ligados ou conectados a Jesus. Segundo, voltando aí à comparação da competição esportiva. Primeiro aspecto pelo qual não devemos nos submeter a esse tipo de julgamento e de juiz é que quem nos julga é Jesus. Segundo, as condições para a nossa redenção e salvação já foram estabelecidas e cumpridas por Jesus. Quando o Senhor Jesus foi crucificado lá no Calvário, ele proferiu um alto brado, que no original grego é tetelestai. E o que significa isso? Em português mais fluente seria está completamente pago. É o equivalente de uma prática antiga, quando um escrito de uma dívida era quitado, alguém colocaria um carimbo ali escrito pago, completamente pago. Quem cumpriu as condições para a nossa redenção foi Jesus, e o preço dela já foi completamente pago, e portanto, você e eu estamos perdoados, nós que estamos em Cristo e Cristo está em nós. Isso significa que nós estamos perdoados. Nós nos unimos a Cristo na semelhança da sua morte. Pelo batismo, nós morremos junto com Cristo, crucificados com Ele. Mas também junto com Cristo, nós ressuscitamos, recebemos nova vida. Isso está escrito, não vou ler a passagem, mas em Colossenses 2, de 12 a 15. E mais, o escrito, o documento espiritual no qual constavam os meus pecados, os seus pecados, a nossa dívida impagável de pecadores diante do Deus Santo. Esse escrito da dívida impagável que pesava contra nós foi encravado na cruz. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou Jesus e o entregou para morrer e ressuscitar por nós, então como Ele não nos dará todas as coisas? Queridas irmãs e irmãos, não nos apartemos disso. Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele pagou completa e totalmente o preço, não só pelo nosso perdão, que já seria muito, mas Ele quebrou os poderes das trevas, Ele quebrou o domínio de Satanás e de seus demônios sobre nós. Aleluia! O preço foi pago, eu estou unido a Cristo, você está unido a Cristo. Então não deixe ninguém inventar doutrina, inventar coisas que não estejam na palavra de Deus. Deixa eu enfatizar isso aqui. O que está baseado na Escritura Sagrada, amém? É palavra de Deus para nós, é a palavra que nos revela Cristo, é a palavra que gera Cristo em você e gera Cristo em mim, é a palavra do Evangelho, através da qual somos gerados novamente, gerados de novo para uma outra vida, uma vida unidos a Jesus. Então Jesus cumpriu as condições total e plenamente para o nosso resgate e salvação. E mais, as regras, para usar essa comparação, as regras que comandam nossa salvação, e vou continuando na comparação de uma competição esportiva, as regras que determinam o nosso caminho, desde agora até a eternidade, essas regras estão estabelecidas na palavra de Deus, nas palavras de Jesus que estão na Bíblia. E, em relação à palavra de Deus, nada podemos acrescentar,
ou retirar. Sobre isso, leio Deuteronômio 4, versículo 2. Quando Deus entregou a lei a Moisés, um dos alertas mais solenes está aqui, Deuteronômio 4, 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Queridos, então, nenhum líder, alegando qualquer tipo de outra fonte, tem autoridade para acrescentar nada à palavra de Deus, nada pode ser acrescentado à Bíblia Sagrada, e dela também nada pode ser omitido, negado ou retirado. Então, não aceitemos o julgamento de pessoas que se baseiam não em Cristo, não na palavra do Evangelho, não na palavra de Deus, mas em supostas outras fontes, outros espíritos, culto a anjos, culto a cristais, culto a extraterrestre. Tem toda sorte de tipo de religiosidade errada nos dias de hoje. Mas a mensagem clara, contundente, que encontramos aqui na carta de Paulo aos Colossenses, é que em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há nada de Deus que não esteja presente, acessível na pessoa do nosso amado Jesus. Então, se você pensa, como eu posso conhecer a Deus é através de Jesus? Como eu posso ser liberto dos meus pecados e vícios? Através do poder redentor da cruz do Calvário. Como eu posso crescer e conhecer Jesus e conhecer o Pai? Através da palavra de Deus, através da pessoa de Jesus, através do ministério do Espírito Santo. Como identificar essas pessoas? Já mencionei, vou repetir. Elas não se baseiam apenas em Jesus e na palavra de Deus. Elas têm outras fontes. Outra característica aqui descrita desses falsos líderes são pessoas, no fundo, orgulhosas, soberbas e carnais. Jesus é o contrário disso. Filipenses capítulo 2 diz que nós devemos ter a mesma mentalidade de Jesus, que não se apegou, não se agarrou ao ser Deus, antes ele se esvaziou. Se esvaziou para cumprir a ordem do Pai, o mandamento de Deus, que era que ele viesse para nos resgatar, e se esvaziou para nos trazer a vida, a salvação. Então, se você observa líderes que são espiritualmente orgulhosos, abre o olho. Se você ouve pessoas que estão sutil, mas continuamente tentando inventar novas doutrinas, inventar coisas que não estão na palavra de Deus, alegando sei lá o que, tradição, história, revelação, que não aponta para Cristo, não se baseia na Escritura, não se deixe desqualificar nem dominar por pessoas desse tipo. Outra característica que denuncia essas pessoas é que elas vão alegar que Jesus não basta. Jesus é bom, mas não é suficiente. Bom, por tudo que já lemos aqui em Colossenses, como Jesus não seria suficiente se nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Meu Deus, como que isso não é suficiente? Isso é infinitamente suficiente. Prosseguindo aqui então a leitura, o verso 19 diz que esses líderes inchados, orgulhosos, mas sutilmente orgulhosos, porque eles têm uma aparência de humildade, mas são dominadores e orgulhosos e julgadores. O verso 19 diz, não ligado à cabeça. Essas pessoas não estão ligadas a Cristo, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. O caminho do crescimento espiritual é estar ligado a Cristo. Nós em Cristo e Cristo em nós.
crucificados com Ele, morremos com Ele quando nos batizamos e com Ele já fomos ressuscitados. E nele temos essa vida nova e vida eterna. Também estamos ligados ao corpo de Cristo, a igreja, aqui descrita como o corpo de Cristo, verso 19, que se conecta, que se liga, que se junta. Então, como é que também isso funciona? É o convívio com os irmãos, é o convívio com os santos. Eu preciso de graças, eu preciso de revelação que Deus deu a um irmão. Eu preciso ser ajudado e assistido por irmãos que receberam do Senhor dons e graças diferentes das que Deus me deu. Então eu preciso receber deles, como eu preciso também repartir com meus irmãos e irmãs daquilo que Deus tem me dado. A Bíblia nos descreve como despenseiros da multiforme graça de Deus. Como assim? Deus concede a cada um de nós amor, capacidade, dons espirituais, inteligência e várias maneiras de servir. E todas essas coisas boas são o depósito, estão como se você fosse uma despensa e Jesus colocou em você vários dons e talentos e capacidades que são todos dados por Ele, seja como teu Criador, seja dons dados pelo Espírito Santo, dons sobrenaturais também. Então, nós precisamos estar conectados. A vida cristã, ela é primeiro união com Cristo, mas também é união com a igreja. Isso implica que vamos nos encontrar, vamos participar de encontros, vamos telefonar um para o outro, vamos orar uns pelos outros. Queridos irmãos e queridas irmãs, nesse tempo no qual entramos agora, neste ano de 2021, é um tempo em que precisamos e precisaremos cada vez mais dessa vida da igreja, do corpo de Cristo. Muito além de encontros e reuniões gerais, precisamos do apoio um do outro, visitar um ao outro, orar um pelo outro, ouvir um ao outro, compartilhar da nossa fé entre nós. Cada um vai receber um discernimento sobre a situação do mundo hoje e quando repartimos, trazemos todos o que recebemos do Senhor, Deus opera aí uma compreensão, discernimento muito maior. Quando oramos juntos uns pelos outros, Deus ordena a bênção e a vida, está lá no Salmo 133. Quando os irmãos, quando nós que somos irmãos em Cristo vivemos em unidade, Deus ordena bênção e vida. E nós estamos num tempo em que precisamos muito das bênçãos de Deus, da vida que há em Cristo Jesus, que só Ele pode dar. Então, o verso 19 fala disso, é o contraste. E a vida do corpo é a vida que nós chamamos das reciprocidades, como já expliquei, uns aos outros. Servindo uns aos outros, orando uns pelos outros, exortando uns aos outros e assim seguimos a vida do corpo. Os versículos 20 e 21, Paulo volta a denunciar os mandamentos inúteis que têm origem em conhecimentos humanos e não em Cristo, né? Verso 20 e 21, ele diz assim, olha, se vocês já morreram com Cristo e, portanto, estão unidos a Ele, vocês morreram para os rudimentos do mundo. O que quer dizer isso? Rudimentos do mundo tem a forma como o mundo funciona, é a forma como a sociedade hoje se organiza, os valores, a sua maneira de funcionar. Olha, se nós estamos mortos com Cristo e ressuscitados com Ele, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aqui estamos, mas não pertencemos a este mundo, porque nós já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, se, embora vivendo aqui nesse mundo, não somos mais dele, não devemos nos submeter a mandamentos,
ordenanças que têm a ver apenas, têm conexão apenas com esse atual estado de coisas. Não toque isso, não prove aquilo, não coma essa comida. Ah, se você deixar certos alimentos, você será mais espiritual. Bobagem! A Bíblia ensina que tudo que nós temos como alimento, se recebemos com ação de graças, é bom. Mas esse conjunto de regras e mandamentos baseados em conhecimento humano, em filosofia humana ou em fontes espirituais erradas, pode até ter aparência de piedade, pode até parecer algo tão belo, mas na verdade vão produzir apenas o orgulho e se sentir mais espiritual e superior aos outros. É isso que fala aqui, portanto, o versículo 23. Diz assim: essas coisas que são preceitos e doutrinas dos homens têm alguma aparência de sabedoria. Parece muito sábio. Uma aparente devoção voluntária de humildade e disciplina do corpo, mas não tem valor nenhum, a não ser para satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade carnal. Olha, uma das coisas mais carnais que existem é quando pessoas se sentem ou se consideram espiritualmente superiores às outras. Sim, essas pessoas aí até podem entender alguma coisa, mas nós aqui, ou eu aqui, nós temos fontes mais elevadas. Nós somos de um nível superior de espiritualidade. Quem pensa isso não entendeu nada. O caminho do conhecimento de Deus é o caminho da humildade. É o caminho do esvaziar-se de si mesmo e encher-se de Cristo. Esse é o caminho do crescimento. E se baseia em Cristo. Busca Cristo. Busca Jesus. Queremos ser como Ele é, mais e mais. Em conclusão, queridos irmãos e queridas irmãs, qual é o nosso caminho? Vamos concluir assim com verdades maravilhosas. Nós estamos em Cristo, unidos a Jesus. Mortos para o mundo, e o mundo morreu para nós. A cruz do Calvário me leva a morrer para mim mesmo, renunciar a mim mesmo. A cruz do Calvário opera a morte do velho homem, do velho Horácio, pecador. A velha natureza pecaminosa que herdei de Adão morre na cruz do Calvário. E também o mundo, esse mundo, o brilho dele, a glória dele, a atratividade das glórias humanas também morrem na cruz do Calvário. Mas eu continuo unido com Cristo e você também, então, unidos na sua morte, também estamos unidos a Jesus na sua ressurreição. Então eu e você hoje já podemos experimentar a vida de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. O pecado não manda mais em nós. Os demônios não mais têm poder ou autoridade sobre nós. Então, estamos livres. Alguns estudiosos dizem que a carta de Paulo aos Colossenses é a carta da liberdade cristã. E é verdade. Estamos livres de doutrinas dos homens. Estamos vinculados à palavra de Deus. Estamos livres do poder das trevas. Já fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Já morremos do pecado. O pecado não manda mais em nós. Podemos viver uma vida santa. Podemos amar a Deus, amar o próximo. E conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não se deixe dominar nem enganar por pessoas que aparentam ser piedosas e elevadas, mas que estão apartadas de Cristo e ensinam doutrinas de homens e de demônios. O Senhor abençoe a sua vida. Amém.